ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. Eu sou a Kátia. E eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a professora Sandra. E hoje estamos aqui com o Marco Lima para falar sobre a questão das podas de árvore, né? O tema nosso é Salve o Planeta através da arborização urbana. E, Marco Lima, a primeira pergunta para você, logicamente, é falar sobre, fazer sua apresentação, sua formação profissional, sua história de vida, sua trajetória profissional e de estudo, de toda essa parte. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite. E quero contribuir, né, porque eu já atuo, faz muitos anos que eu atuo, né, na questão de poda de árvore, arborização, da arborização urbana, a questão da paisagem urbana. Né? E eu também, dentro da minha formação, eu tenho tido êxito, né, e temos enfrentado bastante polêmica, né, porque haja em vista que esse assunto de arborização, ainda mais nas cidades, né, tendo em vista a questão das mudanças climáticas e tudo mais, está se tornando um assunto muito polêmico, e eu tenho notado que até foi evitado, né, nas questões políticas, né, você vê nenhum político na nossa cidade abordou o tema, né, você vê, como eu tenho observado, que hoje a questão política é muito voltada para a questão do marketing, né? E o marketing é capaz, orientou eles a evitar esse assunto, que está um assunto polêmico realmente na nossa cidade. Então vamos dar continuidade. E a sua formação, assim? Bom, sua trajetória, simplificando. Bom, eu estava no ensino médio igual vocês, né? Quando eu era mais jovem, né? Não faz muito tempo, né? E eu, ao estudar, acho que eu acredito, eu estava no primeiro ensino fundamental, né? Não, ensino médio, né? Hoje ensino médio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Chamava de colegial. Eu peguei uma biografia de biologia e comecei a estudar. E o que me chamou a atenção na época foi os reinos. Reino plantar, reino animal. E o que mais me chamou a atenção foi o reino das plantas. E eu me aprofundei, comecei a me aprofundar naquela época, né? E foi me chamando a atenção. E o que me chamou mais a atenção naquela época foi uma curiosidade. Por isso que eu estou abordando esse assunto até para fomentar, porque estamos nesse ambiente escolar, né? Eu estou voltando para a escola. Volta na história, né? Então passa um livro na cabeça da gente, né? Então eu me recordo que naquela ocasião, né? Eu vi uma chamada no livro que falava sobre os transgênicos. Olha que interessante. E aí, no que eu vi aquela chamada, me puxei na memória que eu tinha assistido um dia antes, numa reportagem, né, que estava falando que estava saindo a primeira plantação transgênica. E era uma polêmica, né? Porque eu lembro da minha época de Era estudo. uma polêmica que falava assim, nossa, mas isso aí depois vai modificar a planta e depois se isso alastrar, não der certo e contaminar as outras, então... Só que aquele livro aí me chamou a atenção, eu falei, mas peraí, aqui tá falando que estava começando as pesquisas na biografia, e eu fui olhar a data daquela biografia, era de 9 anos atrás. Eu falei assim, então precisou de 9 anos de estudo para você ver a importância da referência bibliográfica, né? Por isso que hoje a internet, aquelas tirinhas, é importante, só que você quer aprofundar, você procura nos livros, né? Então, por isso que eu estou abordando esse assunto, né? Porque para fomentar realmente essa questão da pesquisa. E aí eu aprofundei, eu falei, caramba, meu, tá ali a informação e eu vi, e agora já tá atual. E aí eu falei, me identifiquei. E depois, acabando o ensino médio, tudo, eu estava procurando uma profissão e trabalhando terceirizado na prefeitura. Eu fui ter contato com o meio ambiente, né, que eu trabalhei terceirizado, né, e na época era catação de galhos, né. Naquela época já se podava a árvore na cidade, já era uma questão muito polêmica, porque a espera para que você podava as árvores, e a prefeitura que carregava, ela que era responsável pela coleta, né, dos resíduos verdes. E eu trabalhei na catação de galho, na coleta, justamente nessa época. E naquela época já era muito polêmico, porque o tempo de espera chegava a 15 dias. Nossa.
Então 15 dias os galhos secavam e era muito dificultoso para nós, porque quando a gente poda, você pega um galho do dia para o outro, os galhos estão verdes. Você ergue o galho para pôr em cima de um caminhão, vem todas as folhas. Agora um galho com 15 dias, você só vem o galho, as folhas fica tudo, né? E as pessoas aí tinha muita questão de queimada, se com porque fica seco, algum, né, uma pessoa... A pessoa fica aguentando 15 dias, né, com galho na frente de casa. E o perigo de alguém joga alguma coisa, ou mesmo uma pessoa, né, piromaníaco, que gosta de fogo e põe fogo. Então, e daquela época eu quis me aprofundar, foi quando eu fiz, né, depois o curso no SESI, pode falar da instituição? Eu fiz o curso de jardinagem e paisagismo no SESI, o que me chamou muita atenção, porque tinha alunos acadêmicos, né? Tinha alunos do curso de arquitetura, queria ter mais conhecimento na prática, né, no manejo, né, da jardinagem. Tinha pessoas que tinham comprado chácara e queria aprender mais a mexer com planta. Tinha jardineiros, né, que era no meu caso também jardineiros. Então eu fui me aprofundando cada vez mais, né? E aí eu fui podando árvore. Aí eu comecei a podar a árvore há mais de 20 anos atrás. É uma vasta experiência, então, sobre a questão das árvores. Então, e eu peguei várias gestões, né? Então, vários contextos na questão da gestão pública, em termos de arborização. O que era antigamente, o que foi feito, o planejamento. E eu tenho voltado a minha percepção técnica, né, acadêmica, né, para esse contexto, dentro da nossa realidade, da nossa cidade, né? E ao decorrer, né, da nossa entrevista aqui, eu vou poder aprofundar um pouco mais, só não vou poder me estender, porque se eu tenho uma bagagem para ficar falando sobre o assunto, não tenho muito conteúdo para se falar. E eu tô aqui, né, e depois terminando o ensino, trabalhando na área, né, eu fui tentar uma profissão de motorista, acabei não dando certo, e eu falei, quer saber, eu vou podar árvore. E aí eu podei árvore, uma característica assim, uma história muito engraçada, que eu costumo falar que a primeira árvore que eu podei, eu achei que a proprietária não iria me pagar. Mas você lembra qual que era a árvore? Lembro até hoje. Foi uma árvore lá no Residencial Rio Preto 1. Eu tinha uma bicicleta, eu amarrei as ferramentas na bicicleta, uma escada pequena. Você vê quem quer, né? E aí eu fui batendo palma. Eu vi a árvore que estava precisando de poda, e eu bati a palma e pedi o serviço. E aí uma pegou e me deu o serviço. E eu, naquela dificuldade, isso foi quando eu trabalhava na prefeitura, eu achei uma tesoura no meio dos galhos, trabalhando na catação de galho. E eu usei aquela ferramenta, foi a minha primeira ferramenta para trabalhar assim com poda. Naquela época não existia. Existia máquina, mas era muito caro. E as indústrias ainda estavam no processo assim, de fabricação. E aí eu podei a árvore, assim, dentro do meu contexto, assim, eu até falei pra mulher, ó, só não quiser me pagar, não precisa. Porque não ficou bonita. Porque eu percebi, o próprio serviço foi me ensinando, eu percebi que eu precisava de uma escada maior, eu precisava de mais recurso, né? Mais recurso que iria me ajudar. E iria facilitar o meu serviço e melhorar assim, a qualidade na prestação de serviço. E aí eu fui dando continuidade. E aí depois que eu já tinha começado a podar, fazia 1 ano e pouco que eu falei, não, eu vou me aprofundar o conhecimento, foi quando eu fui fazer o curso no SESI, né? Aí que eu fui me aprofundar na jardinagem e no paisagismo. E depois, futuramente, né, eu tive a oportunidade de ingressar no ensino superior, porque eu fui trabalhar numa universidade aqui de Rio Preto e eu ganhei bolsa de estudo. E aí foi quando eu me formei em arquitetura e urbanismo, né, através da jardinagem, porque era o clube lá da Unir que estava precisando, né, que é do lado do hospital veterinário. Eles estavam mudando o quadro de funcionário e eu entreguei um currículo lá e com a minha qualificação de jardineiro me chamaram lá para prestar esse serviço. E
com o benefício da bolsa de estudo. Aí eu falei, nossa, eu vou ter a possibilidade de trabalhar naquilo que eu já trabalho e ainda estudar, né, ter uma formação acadêmica. E aí foi quando eu entrei para a academia. É um curso caro, né? Não é um curso barato. Conseguir bolsa é um privilégio. E aí, dentro desse contexto, dentro da própria, dentro da academia, que eu comecei a ter mais conhecimento nessa questão cronológica da organização das cidades. Porque naquela época o Estatuto da Cidade tinha sido elaborado e foi inserido o plano diretor nas cidades, que o plano diretor que dá o ordenamento, né, para as diretrizes da organização das cidades, né? Só que é natural que se tenha erro nesse processo, né? Porque eu vejo a questão do erro, principalmente na nossa cidade, na questão do uso dessa instrumentação, porque isso é um instrumento urbanístico para o ordenamento das cidades. Teve uma evolução, né? Eu também tive uma parte na geografia de urbanismo. Eu tive essa parte, o plano diretor, ele teve que ter uma evolução desde a visão estética que era no passado para hoje, que já é uma visão mais questão não só estética, e sim uma questão socioambiental, que tem que estar incluída em tudo isso. Sim, o problema que eu vejo nessa questão como ele está sendo usado, né? Porque se ele for usado, porque ele como eu já disse, ele é uma instrumentação para ser democrático, né? Então ele tem que abranger toda a sociedade, não os interesses de um único segmento, ou da prefeitura, ou de um órgão, ou de uma organização, ou de uma instituição. Ele tem que abranger o todo, porque para isso ele foi feito, né? Inclusive o fator primordial é a participação popular. Sim. Dentro desse processo. E quando não ocorre essa participação popular, isso se torna empobrecedor para a própria norma. Por quê? Porque você acaba direcionando para um único segmento. E quando nós falamos de árvore urbana, nós estamos falando de uma questão multidisciplinar. Entendeu? Porque se eu for focar numa visão de uma única disciplina para esse determinado assunto, que é a arborização urbana, né, que é um objeto multidisciplinar, sem considerar as outras disciplinas, eu direciono isso para a autossuficiência do conhecimento técnico, como uma verdade absoluta. Mas e as outras verdades? E as outras visões? Então, por isso que eu acho assim, que tem que se tomar um cuidado nesse instrumento e cabe à população fiscalizar se isso está sendo feito da forma correta. E que seria a forma correta? A forma democrática, porque existem formas de burlar essa norma. Existe, como eu já tenho visto. Só que eu não vou abordar esse assunto. Você vai poder exemplificar depois, para deixar mais claro para eles entenderem. Claro. Tá. Você acredita nas mudanças climáticas? Não só acredito, como ela é real. Ela não é uma questão de acreditar, não é um dogma, né? Não é uma questão de acreditar, uma teoria. Ela é real. Ela é real. E é natural que se envolva-se muito mito, né, dentro dessa questão. Além dos mitos antigos, estão surgindo novos mitos, né? Então cabe o esforço de múltiplas disciplinas, né, para tentar não mudar. Eu acredito assim, que a gente não vai conseguir mudar. Você não consegue mudar o clima. A gente consegue mudar a questão do clima naquela questão que abrange a nossa localidade. E aí, por isso que eu falo que seria necessário, para que se tenha uma mudança mais abrangente, numa escala maior, em que todos os segmentos, todas as cidades, todos os bairros, todas as pessoas tivessem o mesmo dentro do mesmo propósito, né? Porque não é tão simples. Não, porque como é colocado, às vezes eu vejo assim,
coloca assim, vamos plantar bastante árvore. Mas Rio Preto, você já plantou muita árvore. Já plantou muita árvore. E mesmo que esse plantio de árvore mudou alguma coisa, porque só o plantio de árvore não é o suficiente, precisa de várias medidas. Só para concluir, para não ficar com muita delonga, um exemplo, a gente tem que diminuir as distâncias, a cidade tem que ficar menos espraiada para que as pessoas elas se desloquem menos. E isso seria uma das medidas, para que a cidade não fique muito espraiada, para que se percorra muita distância. Outra questão seria transporte, emissão de gases tóxicos. Isso, emissão de gases tóxicos. Então você precisaria de um conjunto de fatores que tem modais de transportes eficientes para que as pessoas parem de usar seus veículos, né, seus veículos individuais e passem a usar os coletivos, porque abrange muito mais pessoas indo para a mesma localidade com menos emissão de gases. Então não é só o plantio de árvore. Eu estou entendendo. Então, você melhoria no transporte público seria uma solução para que utilizasse menos o transporte individual. Seria uma das medidas. Seria. A questão do espraiamento, e não é tão simples, porque para você diminuir a distância, porque hoje você vê a população que mais usa o transporte é a população que trabalha. E elas se deslocam de suas casas para o seu trabalho. E aí você vê, às vezes, na cidade, alguns vazios urbanos que poderiam se tornar uma área popular, de interesse social, e não torna. Porque por uma questão de especulação imobiliária. Porque a pessoa não quer, eu moro num bairro que ele é valorizado. Se colocar uma popular do meu bairro ali, numa localidade, mas vai desvalorizar o meu imóvel. Entendeu? Então tem essa questão. Aí outra questão. O popular seria o quê? Emprego? Popular seria moradia, porque a pessoa porque ela diminui a distância dela se deslocar para o trabalho, entendeu? Então a pessoa que mora lá na Zona Norte, ela tem que vir para o centro da cidade, entendeu? Um exemplo, ela mora nas áreas periféricas no sentido de perímetro da cidade. Então depois já era urbano, então, já era rural. E aí a pessoa ela tem que se deslocar, então gera-se mais poluição, gera-se... A população acaba pegando o transporte coletivo, né? Que o transporte coletivo ele tem que ser investido. A questão da moradia distante é a desvalorização das áreas periféricas onde essa população mais pobre pode morar, né? É isso que você está dizendo. E ele acaba se transportando e utilizando. Entendeu? Aí complexa essa... Não, mas isso é abordado dentro da academia, né? Dentro da questão urbanística. Como eu tenho a formação. A questão da moradia. Porque a gente tem que se pensar na cidade, que nem Rio Preto, ela já está ganhando status de metrópole. Então tem muita coisa a ser pensada, né? Que nem vai deixar a cidade, ela vai conurbar, né? Que ela vai ter um encontro com outras cidades, né? Então ela vai acabar ficando maior, né? E como que se dá esse deslocamento das pessoas dentro da urbe, né? Entendeu? Então isso seria uma das medidas, né? Outra questão é as pessoas adotarem mais jardins dentro das suas próprias residências, né? Que existe a questão da impermeabilização, né? Que aí as pessoas acabam deixando as cidades mais quentes, até os seus próprios ambientes, e aí acaba adotando medidas que nem painel fotovoltaico, né? Então a pessoa investe, sendo que ela poderia criar um jardim dentro da própria casa, né? uma área de jardim, para tornar um microclima ali mais agradável para ela própria. Entendeu? Então são conjunto de medidas, né? E essas questões, né, estão inseridas nos valores intrínsecos, né, dentro das pessoas, né? Só que as pessoas estão distantes desses conceitos, então precisa ter um resgate disso. Eu acredito que o caminho seria a questão de ter mais informação nesse sentido, uma publicação mais voltada para a educação ecológica. Formação escolar já tem no currículo, a gente já trabalha, é obrigatório. Assim, a gente estava trabalhando a questão de que o adulto
a família tem que estar entendendo essa parte que acaba não compreendendo. As crianças, os adolescentes, eles acabam absorvendo mais essa questão. Mas o adulto realmente entende a árvore como problema e não como solução. Essa é a questão central, né? Mas eu entendi o seu raciocínio, vamos continuar e a gente depois faz as intervenções. E o senhor entende qual é o papel da árvore na mudança climática? O papel da árvore, ele tem um papel relevante, né, e significativo. Né? Porém, a árvore dentro da cidade, ela tem uma problemática muito grande, porque ela já sofre, vamos supor, com a própria urbanização, com a própria movimentação do solo. Né? Haja em vista, né, que tem biografias que falam que ao movimentar o solo urbano para fazer a rua, para fazer a calçada, você já movimentou a condição natural do solo. Né? Então, as árvores urbanas, na área urbana, ela carece de nutrientes, ela tem vários fatores que atrapalham na questão da robustez da própria árvore. Né? E não é só uma questão de manejo errado, como está sendo colocado na nossa cidade. Né? Eu acredito assim, o manejo ele até é um fator que devia ser visto como um fator corretivo, né? Porque as árvores ela tem vários conflitos dentro da área urbana, né? E isso já é muito abordado, só que o que se tem visto é a questão não deixar a questão da poda, do cuidado, para que se a árvore chega assim, na questão de floresta urbana. Eles querem um conceito de floresta urbana. Só que ao criar esse conceito de floresta urbana, você está ignorando todos os motivos e fatores que fazem com que as pessoas cuidem das suas árvores. Né? E esses motivos, eles variam de motivos mais nobres, né, um modo de falar, estou jogando de uma forma empírica, porque eu acredito que não tem nada de nobre você podar uma árvore, né? Mas existe a necessidade, né? Existe a necessidade de podar as árvores, vamos dizer assim, desde um motivo mais banal, que seria assim, as árvores estão caindo muita folha, está fazendo muita sujeira, por que você vai podar uma árvore? Está caindo muita sujeira. Mas isso seria necessário conscientizar a pessoa que quer podar uma árvore por conta disso? Sim, teria que ser necessário, absurdo, né? porque existe um fator assim, né? Não houve planejamento. Às vezes você vê a pessoa, ela tem uma árvore de grande porte a médio porte que eu digo é árvore que chega a 10, 15 metros. E você vê essa árvore plantada em excesso numa calçada, na frente de uma testada de um imóvel. Né? Você vê 3, 4, porque a pessoa ela não teve essa informação e precisava se arborizar a cidade. Então, ali você vê que teve um fator quantitativo, não qualitativo. Então, o planejamento ele é sempre voltado para a questão quantitativa. Inclusive, que entra gestão, sai gestão, o que eles falam sobre a questão de arborização? Nossa, nós plantamos não sei quantas mil árvores, mas a questão não é só plantar árvore. E a questão das necessidades? Quando se teve aquele muda que a cidade muda, eles abordaram ali o centro da cidade, vou citar como exemplo o centro da cidade e o muda que a cidade muda. Eles plantaram ali na cidade, mudas ali. E ali acabou se tornando um lugar que mais se poda a árvore, num levantamento que fizeram da prefeitura. Mas por quê? Você não leva em consideração, você está plantando uma árvore na frente do estabelecimento. E qual que é a necessidade do estabelecimento? É que se a fachada aparece. E aí na hora que essa árvore começa a crescer e começa a tampar a fachada da loja do empreendedor, o que ele vai fazer? Ele vai podar. Então o que acontece? Teria modos de você ter um ordenamento para que isso se evitasse, você ter um estudo, você chamar um profissional adequado, um profissional que vai trabalhar dentro de uma ética profissional,
usando seus conhecimentos, seja ele técnico ou mesmo empírico que eu digo que seja na prática, porque tem muitos jardineiros que nunca estudou, mas trabalha 20, 30, eu conheço jardineiro que faz 40 anos que atua. E ele tem um conhecimento que até hoje eu aprendo. Eu tenho só 20 anos de jardinagem. Eu aprendo com um jardineiro, o nosso colega, eu cito ele sempre, ele é o Twin, porque para mim ele é um professor. Né? Eu vou lá e pergunto as coisas para ele e eu aprendo ainda com ele. Eu com curso acadêmico, tudo, e eu aprendo com ele. Né? Então, a categoria dos jardineiros, a gente lida com a questão da banalização. Além da banalização do nosso setor, a gente lida com uma mediocridade, uma certa mediocridade mesmo, de achar que essa pessoa aí não sabe nada, entendeu? E muitas pessoas caem no erro de fazer por conta própria. E aí que se chama-se o profissional para corrigir o erro. Porque onde tem um erro, onde tem um problema, a gente vê oportunidade. Né? Como eu disse, se Rio Preto tivesse pessoas mais conscientes na questão um exemplo, fala-se que Rio Preto pode-se muitas árvores. Se Rio Preto tivesse uma conscientização das pessoas não impermeabilizar 100% do seu lote, das suas residências, vamos supor um exemplo. Porque hoje você vai construir, você tem que deixar 20% da área permeável, que é, né, do imóvel, para que você libere o seu habite, seu alvará, seu habite. Permeável é... Permeável é a área que águas pluviais vão infiltrar e voltar para o lençol freático. Né? E as pessoas, quando aprova, para começar, porque eu tenho esse conhecimento, porque eu atuo na parte de projetos, né? Então, quando eu vou projetar uma casa e eu falo assim, a norma para você regulamentar seu imóvel precisa de ter 20% de área permeável, a pessoa não sabe para que serve esses 20%. Mas para que serve esses 20% aí? Não, na hora que eu pegar o papel da alvará na mão, eu vou cimentar tudo. Entendeu? Então esses 20% virariam um jardim. E Rio Preto, você vê que tem muitas casas para 100% pavimentado. E eu acredito que se tivesse mais jardim para as pessoas cuidar, para o jardineiro cuidar, eles poderiam menos árvores. E, então eu acho que a conscientização começa por aí, dentro dos próprios imóveis. Vamos entender. Você acredita que determinadas necessidades, por falta de planejamento, como aconteceu de plantar árvores enormes, e hoje tem necessidade de poda, senão vai ter que fazer a supressão dessa árvore, né? Outros exemplos, né? Da fachada, como o senhor citou, dos estabelecimentos que foram lá e plantaram árvores, e que hoje eles estão podando lá para aparecer a fachada, entra em conflito com essa nova lei sem prever essas necessidades dessas árvores mal planejadas. Seria isso? E todo esse contexto, exatamente, e todo esse contexto de mau planejamento se choca com a própria legislação, que a legislação ela vem para dar um ordenamento. Ela não está prevendo isso? Não está prevendo, porque ela não leva em consideração essa questão do profissional. Eu acho assim, eles teriam que estar dando mais ênfase na questão da população civil organizada, né, os profissionais, ter dar mais respaldo para que os profissionais possam estar orientando a população. Então a gente tem um apelo para que os profissionais de poda de árvore, eles tenham uma parceria com a prefeitura. E o que a gente se vê dentro dessa legislação, ela restringiu uma atividade, a nossa principal atividade, e ao meu ver, dentro da jardinagem, é a prática que mais favorece a poda de árvore na área urbana, que é a poda geométrica, que é a poda topiária. Por que a poda topiária? Muito foi falado no passado a questão das podas drásticas. Só que a poda topiária, ela feita num tempo sazonal, né, em tempos, você evita a poda drástica, porque você controla o crescimento da planta, né? Então, e por que tem a necessidade
Porque justamente por causa da questão do porte inadequado. A pessoa ela quer sombra, então beleza, você quer sombra, você vai plantar uma árvore de médio porte, vai deixá-la natural, beleza, uma só, já é o suficiente. Não precisa plantar 3 na frente de casa, porque 3, né, vai ter 3 árvores soltando folha, vai ter 3 árvores quebrando a calçada. E 3 árvores crescendo muito, pegando a fiação, né? Isso, então por quê? Porque o fator quantitativo, e geralmente se usa esse fator quantitativo, porque as árvores quando pequenas, mesmo ela sendo de médio ou grande porte, elas pequenas, ela não oferece tanta sombra, só que aí planta uma do lado da outra, elas se encontram e aí fecham. Só que ali com 3 anos ela já está oferecendo sombra. Então você está questionando a metragem que a lei está deixando entre uma e outra árvore? A metragem está errada? Na verdade, o que está errado é a questão quantitativa como fator primordial, né? Porque, como eu disse, entra gestão, sai gestão, o que eles abordam precisa de mais árvore, mas de que forma que isso é feito? Com consciência. E precisa atender a necessidade da pessoa, entender a necessidade do cidadão, né, do contribuinte que está pagando imposto, porque ele necessita de sombra, tá, beleza, então você quer uma árvore de grande porte, ó, só que aí depois você evita poda drástica. Mas a árvore de grande porte vai gerar o receio de grande e médio porte, e se essa árvore cair? Né, porque sempre gera esse receio na área urbana. Mas eu quero a sombra. Não, então faça favor, plante uma só. Porque são árvores, eu acredito que vocês estão dizendo, são árvores mais antigas. Porque o que eu vejo no viveiro municipal é uma orientação. Quando você vai buscar muda, você pode pegar. Você quer para quê? Não pode frutífera na calçada, não pode de grande porte, tem que ser plantada dessa forma. Então, a parte tá vindo de agora para cá, tá vindo um certo planejamento em relação às árvores. Agora, a população, muitas das vezes, ela não consegue, ela não sabe plantar. Ela acaba plantando uma mangueira na frente da sua casa, né? Árvores inadequadas. Inadequadas, sem planejamento. Palmeiras, né? Palmeiras. Então, Sim, igual, tipo assim, eles plantam uma árvore que nem cabe lá naquele local, que não é adequada para aquele lugar. E eles plantam, aí depois quando a árvore cresce, fica prejudicial. Sim. Você quer cortar a árvore demais, você corta ali, e aí danifica a árvore morre e você perde uma árvore tão linda. Então, como eu disse anteriormente, por que isso ocorre? Porque há uma banalização na questão do profissional, né? O profissional técnico. Né? Então, além de ter essa banalização, de achar que um simples jardineiro não tem um conhecimento necessário para escolher uma árvore adequada ou um paisagismo adequado na frente de uma árvore, existe também um outro fator, né, que seria, existe um outro fator que falei da banalização, né? Eu estou entendendo. Então, se você está pensando numa certa parceria de vocês, podadores, jardineiros, arquitetos, junto à prefeitura, para que consiga fazer essa conscientização da população, para que tenha um certo planejamento, que eles passam a ser educados em relação a isso. Seria mais ou menos esse caminho. Planejamento, que nem você já abordou, ele de um tempo para cá ele está sendo feito. Hoje se pergunta se vai pegar uma muda na prefeitura, um exemplo, ele se pergunta se a pessoa mora embaixo de fio, se na calçada que vai ser plantada se tem rede elétrica, né? Então, para poder orientar essa. Só que o que acontece? Nas gestões anteriores, a gente vê resquício das gestões anteriores, dos planejamentos anteriores. Então, o resultado está aí. Tá aí. Então, inclusive dentro do próprio plano do diretor da cidade, eles prevê essa correção, porque eles querem chegar agora, que Rio Preto chegue a 50% com árvores nativas, né? Árvores próprias da nossa região. Então, hoje ocorre que se você pedir uma supressão de uma árvore Oiti, que é a que foi mais plantada na nossa cidade, né, eles autorizam. Né, porque eles querem fazer essa correção,
Então é autorizado uma supressão de Exatamente, hoje ocorre na nossa cidade, porque o Oiti tem 70%. O correto seria 10% de cada espécie. Rio Preto está com 70%. 70% é arredondado, deu 66 coisa. Eu não sabia dessa informação. Então vamos arredondar, né? Vamos arredondar para 70. Entendeu? Então, e aí por isso que ocorre hoje essa polêmica dentro da questão, porque quem planta colhe, e aí se plantou 70% de uma árvore de médio porte, né, que chega a 15 metros de altura, muitas delas embaixo de rede elétrica, entendeu? E aí nós jardineiros, ao perceber esse potencial, né, de atuação, né, porque muitas pessoas querem as árvores pequenas, e inclusive é questionável essa questão, porque eu costumo abordar com o meu cliente, eu falo assim, ó, um exemplo, eu pego uma árvore de grande porte e transformo ela com a poda numa árvore de pequeno porte. Então por que já não plantou uma de pequeno porte? Entendeu? Essa que é a questão. Ah, mas uma de pequeno porte não vai fazer o sombreamento de uma árvore de grande ou médio porte. Mas o que te impede de você plantar? Aí sim o fator quantitativo vale. Porque você vai plantar uma de pequeno porte, mas você quer sombra, mas nada te impede que uma de pequeno porte, você pode plantar 5 na frente da sua casa, você pode plantar 4. Para que você vai plantar uma? Entendeu? E aí ela vai chegar numa altura que não vai precisar de manutenção. Entendeu? Porque você pega uma árvore de médio porte e transforma ela numa árvore de pequeno porte. Já que se tivesse uma de pequeno porte, ela já chegaria naquele porte que é desejado, e você não precisaria estar mexendo. Ou opcional, eu quero dar uma estética nela, eu vou chamar meu jardineiro e vou dar um formato geométrico nela. Não é só por uma questão estética, né? Porque hoje é colocado que as pessoas, por uma simples questão estética, ele poda-se as árvores, mas não é. A gente tem, por isso que eu falo que eles ignoram essa questão das necessidades da poda. A necessidade quando a árvore entra em conflito com a via pública, o leito carroçável, a árvore entra em conflito com a edificação. Um outro motivo que eu falo mais urgente seria um motivo por segurança. Porque tem malfeitores que usam a própria árvore como para invadir uma propriedade, entendeu? Então, o fato de eu criar-se uma lei que proíbe as podas de árvore, as necessidades não vão sumir. Aliás, eu acredito que vai se aparecer outras necessidades devido a esta lei. E tem que ver também a questão da própria lei em si, o que ela está causando. Ao meu ver, causa 3 fatores, né, que seria desincentivo do plantio de novas árvores, né, a desmotivação da pessoa manter a própria árvore, porque como foi abordado, que as próprias crianças, né, que é o futuro, estão vendo as árvores como problema, porque muitas pessoas estão levando multa com poda de árvore, e aí a pessoa fala assim, mas espera aí, eu estou cuidando da área pública, estou sendo multado, e ainda por cima eu não posso cuidar da forma com que eu acho que vai me trazer menos problema, que vai me trazer menos necessidade, né? Que vai me satisfazer, entendeu? Não é por causa de uma questão estética, é por causa de uma questão de segurança, vamos supor. Então eu não posso ignorar. Tem muita gente hoje colocando painel fotovoltaico, e o próprio cara que coloca o painel fotovoltaico fala assim, ó, a árvore vai fazer sombra no teu painel fotovoltaico. Não, entendeu? Então já é uma outra necessidade, uma necessidade moderna que se apareceu na questão da poda de árvore. Hoje se poda-se árvore por distintos motivos, como eu já disse, e hoje até por causa do painel fotovoltaico, que vai fazer sombra no painel. Assim, eu acredito que essas novas leis, elas vieram para tentar ter um avanço, porque nós estamos numa questão de emergência climática. E, assim, a árvore, ela é o principal fator para que altere esse clima, principalmente nos espaços urbanos, né? Então, eu acho que, assim, todo esse conflito, esse rearranjo aí que vai ter que se fazer, essa educação que o senhor falou que a população não tem, né?
Isso aí vai ter que ser trabalhado. E eu estou acreditando que por conta dessa situação de emergência climática, tá vindo essas leis mais bruscas para que realmente a população, de uma certa forma, só pensa se multar mesmo, que senão ela não vai começar a refletir a necessidade dessa árvore. Tá, sim, mas a lei, ao meu ver, ela pode causar um fator inverso. Né? Porque, como eu disse, as árvores, ela envolve fatores intrínsecos, né? Outros fatores que não, fatores que vem por trás? Fatores da própria pessoa. Vamos supor, a pessoa ela é um ambientalista, ela quer a árvore natural, tudo bem, ela pode deixar a árvore natural. Entendeu? Aí a pessoa ela fala assim, ela não tem um jardim na casa dela, um exemplo, só que ela cimentou tudo a casa dela e ela não tem um jardim. E ela vê as imagens imobiliárias dos condomínios, né? Modelo do High Society, né? Aqueles modelo americano, aquele jardim na frente, sem muro. E a pessoa faz o quê? Ela passa a ver a árvore como uma extensão do jardim, como a própria ex-secretária, ela tinha citado, que as pessoas veem as árvores como extensão do seu jardim, quer dizer, do seu não jardim, porque ela não tem um jardim, aí ela passa a querer cuidar da área externa, da área pública, né, que está em frente, né? E aí ela passa a cuidar, ela meio que se apodera daquela área, porque ela passa a cuidar da área pública, a pessoa que meio que se apodera. Por isso que a pessoa às vezes ela fala assim, é minha árvore, né? Só que a árvore, na verdade não é, se for ver, não é dela, porque está na área pública. Mas como ela, às vezes foi ela mesma que plantou e ela está cuidando, né? Aí você cria uma lei que restringe esse cuidado. A pessoa, ela fala assim, se eu tenho uma árvore que eu não posso cuidar do meu jeito, para que eu quero essa árvore aqui? Só para me causar problema? Porque, como eu disse, as necessidades vão estar lá. Desde as mais banais, que a árvore está fazendo muita sujeira. Isso é um motivo mais banal, porque toda árvore cai, né? As árvores são perenes, né? Entendeu? Então são uma característica natural da planta. Mas essa necessidade está ali. E a pessoa passa a cuidar para reduzir para mitigar esses problemas, né? E aí ela não pode cuidar. E aí o que a lei causou? Ela vai causar um desinteresse, né? Então esses fatores, esses valores intrínsecos no cuidado, eles vão deixar de existir, né? E aí isso é um perigo, Então a lei que é para favorecer o meio ambiente, ela passa a ser desfavorável. Porque as pessoas passam a pegar aversão à árvore, né? Então, um movimento que eu proponho é uma conscientização. Uma conscientização no sentido assim, ó, vamos fazer uma cartilha explicando o porquê das árvores, né? O porquê do jardim dentro da sua casa, o porquê da área permeável dentro da sua casa. Entendeu? E a lei tem que entender essas necessidades, né? Tem que ser, porque não teria que ser brusca da forma que está sendo. Não, ela tem que existir. Isso é fato. Ela tem que existir no sentido das más práticas, que nem a tal da poda drástica, né? Então não se deve, mas em certos casos pode ser feita a poda respeitando o limite dos 20% da tirada da copa. Que nem se faz uma poda, o jardineiro tem a capacidade de pegar uma árvore, como eu disse, de grande porte, transformar ela num pequeno porte e manter ela sempre pequena, sem dar poda drástica, podando ela que seja de 6 em 6 meses, um exemplo. Você consegue podar uma árvore de 6 em 6 meses, mas aí que entra a questão polêmica. Mas a árvore foi feita para ser árvore. Uma árvore de grande porte, você está transformando ela numa árvore de pequeno porte. Mas qual é o problema? Mas isso não danifica a árvore? Porque, pelo que eu ouço, a árvore ela é uma vida. Ela quer viver. Ela é cada vez. E aí... E a poda dele pode danificar. A poda a poda da árvore da minha casa, ela já estava, eu chamei um profissional, você mesmo viu lá. Sim. Ela já estava, depois veio outra pessoa, danificada uma delas por conta das podas bruscas que foram feitas. Sim, é aí que entra a questão do mito,
né? Além de aparecer, esse mito ele é muito comum, porque o que acontece? Na jardinagem a gente aprende que qualquer poda, qualquer planta que seja, você estimula o crescimento de brotos novos, entendeu? E a questão das árvores, né, é colocado para cima do jardineiro como que se a poda dele prejudicava a árvore. Isso aí é errôneo dizer, tendo em vista que há 8 fatores na área urbana que interferem na questão da robustez da própria árvore, entendeu? Então é mais prejudicial para a planta ela tá na área urbana do que o manejo do próprio jardineiro. Entendeu? Porque um exemplo, só para concluir, um exemplo de um fator que interfere na robustez da árvore uma que eu já falei, é a questão da movimentação do solo. Então a árvore ela sofre na área urbana com acidez excessiva do solo, né? Porque os micro-organismos, ela sofre também com questão excesso de água, porque todo mundo lava o quintal e corre nas guias, e ali todo dia a gente sabe que o excesso de água às vezes é prejudicial para a planta. Então tem vários fatores. A questão da erradicação de calor. A árvore está perto do muro, né? Sendo que ela numa condição normal não teria o muro. O muro aquece e emana calor. Então ela recebe calor do asfalto, ela recebe calor do muro. Então são vários fatores, né, que interferem na questão da árvore. E a árvore está ali, está viva, forte. Então, essa questão de falar que o jardineiro, o manejo... Não é uma... essa realmente é uma impressão que dá, que a poda vai prejudicar, mas se você for ver, quando se poda, estimula o crescimento de brotos. Então, e o homem, ele vem, ao longo do tempo, ele vem manipulando as plantas, né? Inclusive ele faz um processo natural dos alimentos, escolhendo o melhor alimento, despreza aquela muda mais ruim e escolhe a muda boa, entendeu? Então, se tem esse processo natural, a questão da enxertia, o homem tem a capacidade técnica de pegar uma planta, enxertar numa outra, entendeu? Então é um mito, é um mito que tem que ser mais discutido. Por isso que eu falo, é uma questão multidisciplinar. A gente está vendo as árvores na questão do manejo, na questão na disciplina jardinagem. Só que existem outras disciplinas que a gente precisa considerar. Outro fator que a gente pode falar é a questão das árvores frutíferas na cidade. Existia-se um mito que as árvores ela poderia ajudar na questão da fome. Mas isso já foi provado que é um mito, porque seria muito feliz da nossa parte se as árvores tivessem relação com a fome, porque bastaria plantar árvore na cidade que acabaria com a fome no mundo, não é verdade? Mas então, aí que cai o mito. E aí, eu participei de uma reunião que quando foi falar sobre a árvore frutífera na cidade, eu já pensei, eu falei, já vem falar aquela questão antiga da questão da fome. E aí ó, pra você ver a importância de ter múltiplas disciplinas discutindo o mesmo assunto. Tinha um biólogo, e o biólogo ele entrou no assunto da questão das árvores frutíferas na cidade, e ele abordou um assunto assim, que no meu conhecimento, eu nunca iria pensar dessa maneira. Por isso que é importante mesmo a outra disciplina. Ele falou o seguinte, ele falou assim, precisa ter cuidado com essa questão de árvore frutífera na cidade, inclusive árvore perto de mata, porque o animal silvestre, ele sai da mata para vir comer a planta na cidade e aí ele morre atropelado. Então tem que ter cuidado com a questão das árvores frutíferas na cidade, porque você causa um desequilíbrio, você causa entendeu? Você quer fazer, no caso, você quer fazer o bem e acaba fazendo mal para o meio ambiente, entendeu? Então, por isso que tem que ser estudado, e por isso a importância de múltiplas disciplinas, tá discutindo o mesmo assunto. Tem outra questão também, que parece que há uma contaminação desse fruto, né, por conta do gás carbônico que é emitido pelos automóveis, aquela poluição toda, que eu também ouvi de biólogo isso. E as frutíferas são proibidas de calçadas, pelo que eu entendo aí das leis que eu vi
com todo esse plantio que eu venho, né, presenciando, já não pode mais frutificar em calçadas. Então, essa Acho questão que da... é uma evolução, né, Mas- da lei, assim, a favor dessa questão climática, porque a gente está tratando aqui de emergência climática. E a gente Sim. sabe que a árvore realmente é um dos principais fatores, porque ela tem tudo. Ela purifica o nosso oxigênio, ela refresca, né? Ela fornece alimento para passarinho, não precisa ser frutífera, pode ser sementes. Ela causa polinização, ela tem todo um aparato que prova que o plantio, né, a árvore bem cuidada, ela resolve a maior parte dessas mudanças climáticas que foram provocadas, né? Especialmente no ambiente urbano, né? O senhor falou da questão do ambiente urbano. O ambiente urbano é um ambiente concretado. E isso foi citado, que é na Conferência Municipal do Meio Ambiente, eu estive presente, junto, acho que foi Câmara Eduarda, não, né? Câmara Eduarda, e foi citado que realmente o concreto dentro das casas tem que começar a ser retirado, porque o negócio está ficando feio. A gente está vendo que a gente está chegando no período, nós estamos em fevereiro, era para o clima estar ameno e não está, né? Basta pegar um tijolo e colocar no sol e colocar um galho de árvore. Qual que vai esquentar? O tijolo. O galho de árvore vai sombrear e vai realmente refrescar, né? Então a gente tem que pensar tudo isso nessa questão. Tá? Vamos continuar nas questões. Tem umas questões importantes aí para... Então, assim, como você já falou, e aí, que eu entendi, então você acha que nesse negócio sobre as podas das árvores não precisa de uma atualização somente na profissão de poda, mas junto com o governo, com toda a comunidade, uma mobilização? Porque se todo mundo não se ajuda, se os podadores têm uma coisa, Uma visão, e o governo né? tem uma visão, e o governo tem outra, não bate. Se não bater, a poda de árvore vai ser vai ser de um jeito, eles querem de outro, e acaba que não dá certo. E aí, às vezes, a comunidade, eu quero a minha árvore pequena, uma árvore enorme, eu quero pequena, que machuca. Só que aí tem a lei que ela não permite. Então, assim, eu queria saber seu ponto de vista, porque você acha também que precisaria ter uma mobilização de todo mundo, não apenas só dos produtores, né? Eu acho que precisava ter um entendimento maior por parte do gestor público, né? Precisa ter um entendimento maior, porque o que diz a lei federal, que ela fala dos 25% que pode ser, que é autorizado a você fazer essa poda de 25% da copa das árvores. E aí entra-se uma interpretação local. Aí eles falam assim, não, esses 25% você não pode cortar a árvore nem geometricamente, nem quadrada, nem redonda. Entendeu? Então, aí eu entendo, como eu disse, que existe 3 fatores que a lei causa, né, que é o desincentivo do plantio de novas árvores, que é a desmotivação de manter a própria árvore por causa da rigidez dessa lei. O outro fator é que eles nos impulsionam para um relativismo. Por que um relativismo? Porque ao eles não subestimar, porque ao eles subestimar a nossa prática, né? Porque na prática da jardinagem, como eu disse, a poda topiária é a poda que vai evitar a poda drástica numa árvore e ainda você consegue controlar. Lógico que o ideal seria que, ao invés de se fazer essa poda topiária numa árvore de grande porte, transformando ela num pequeno porte, seria-se o plantio já de uma de pequeno porte, né? E aí a poda ornamental seria uma questão que ficaria a cargo da pessoa, entendeu? Desde que não tire, não fira a lei, entendeu? Mas aí quando se tem essa interpretação por parte da lei municipal, né, subestimando a nossa atuação, ocorre o terceiro fator, que é o relativismo da nossa atividade. O que seria o relativismo? Então tudo pode. Porque eles têm
tem um fator que corrobora para isso, que seria o número ineficiente de fiscais. Ah, tá. É isso que eu estava pensando nessa questão. Você citou algo muito importante, que é o concreto dos quintais. Isso é fato, foi colocado até na conferência, né? E que não ocorreu fiscalização de fato. Porque acontece, a gente vê muitos casos, né? Passa o fiscal, tá lá a porcentagem que deve deixar, o fiscal vira as costas, a pessoa concreta, né? Tem essa. As casas mais antigas também não tem. Então deveria ter, já que está usando ultramoderno GPS, foto aérea, deve ter algo nessa fiscalização intensa para que desconcrete os quintais juntamente com as árvores das calçadas. Seria mais ou menos por esse eixo aí. Sim, só para voltar, vou citar um exemplo da questão de lei, eu vou citar uma coisa bem bem atual. Foi criada a Lei Maria da Penha, um exemplo, e sabe que é uma lei mais rígida. O caso de ter criado uma lei mais rígida, o que a gente tem visto? Só tem aumentado a questão da violência contra a mulher. Então a lei em si, ela não resolve o problema. O que resolve o problema é a conscientização. Então não é só a lei, então tem que ter outros fatores. Eu acho que é o inverso. Não aumentou, aparentou os casos a partir de agora. Começou a aparecer. Era silenciado. Então, mas a lei em si não barrou de acontecer. E você vê que vários casos. Então, como eu reforço em dizer, ao subestimar a nossa atuação, porque assim, ao subestimar a atuação da jardinagem com uma lei mais rígida, causando desinteresse das pessoas a plantar mais árvores, porque as pessoas estão vendo a árvore como um problema. Eu acho assim, que se devia respeitar a questão da lei federal, não você encorpar mais a lei no sentido assim, não pode até 25%, então vamos aumentar isso aqui. Não pode de jeito nenhum, né? Então, peraí, as necessidades de poda vão continuar existindo, né? Vai existir um fomento muito grande da questão dos profissionais, né? Que já não atua dentro dos jardins das residências, porque não tem jardim, e aí ocorre toda essa questão, né? Do relativismo. Entendi. A gente justamente chamou vocês aqui a questão para tratar a questão das podas, dos podadores, porque a gente queria ouvir o ponto de vista de vocês e que colocasse esse ponto de vista, né? A gente já ouviu as duas partes e a gente tem a nossa compreensão sobre, e é importante saber o que vocês entendem sobre essa situação, né? Seria legal, então, uma parceria maior do poder público com vocês para compreender as situações que vocês enfrentam no dia a dia, né? Que são situações que, às vezes, eles não compreendem e que precisariam ser ouvidas, né? Entendidas. Mais ou menos isso. Eu entendo que a pessoa que quer deixar uma árvore natural, ela tem o direito de deixar a árvore natural, porque ela é contribuinte igual a todo mundo. E a pessoa que quer uma árvore menor na sua casa, ela também tem o direito de deixar a árvore no porte que ela quer. Porém, o problema está na questão assim, da escolha, né? Porque eu não acho natural uma árvore de grande porte você ficar transformando ela numa árvore de pequeno porte. Mas o que ocorreu, como eu disse, no fator histórico, né? Um fator de problema de gestões passadas, de planejamentos passados, o excedente. Então, o fator quantitativo e o fator qualitativo foi deixado de lado, né? Então, a gente atua dentro desse fator. Eu acho que o senhor abordou quase que todas as questões aí. E aí, dentro dessa questão, inclusive tem a questão do berço das árvores, né, nas calçadas. Aí tem uma questão muito forte, assim, porque diz que o ideal é se deixar um quadrado para o plantio de árvore de 1 por 1. Usualmente usa-se 60 por 60, mas você vê que a própria calçada na nossa cidade tem calçada de 50 centímetros, tem calçada de 4 metros. Então você vai fazer um berço para uma árvore de 1 metro numa calçada de 60? Não dá, né? Entendeu? Então tem toda essa discrepância, né?
E aí, e você vê muito erro nisso, que a pessoa fala, a árvore quebrou minha calçada, eu quero arrancar a árvore. Aí você chega lá, tem um quadradinho, que a árvore foi plantada de 30 por 30. Tem um tamanho certo, né? Porra, De ter o quadrado. vai quebrar mesmo. Como que a pessoa acha que a árvore ia ficar fininha por toda a vida? Então você tem que deixar uma árvore, né, um espaço adequado para a árvore, né? Então, nesse sentido de fazer uma parceria com nós jardineiros, eu falar assim, a prefeitura falar assim, ó, procura orientação com um profissional. Eu orientaria, falar assim, ó, vamos cortar a lateral acimentada na porta, sabe, uma questão de 1 metro até mais, e vamos colocar piso drenante, piso que é a água, porque a raiz da árvore procura água e ela não vai estufar a calçada procurando a árvore, porque o piso permeável a árvore já vai receber. Então ela já vai estar confortável ali, ela não vai precisar ir buscar. Inclusive tem histórico de raiz de árvore que estoura cano d'água e entra lá dentro, porque ela está sofrendo com a impermeabilização do solo urbano e ela procura. Mas se o município, ou a pessoa colocar o piso drenante no lugar, ela não é multada. Ou é multada? Não, não tem uma questão assim. Isso aí vai de uma questão, uma questão daqueles valores intrínsecos que eu falei, aqueles valores da pessoa, ela falar assim, não, eu vou cuidar da minha árvore, e ela quebrou minha calçada, só que eu não vou arrancar a árvore, eu vou criar um mecanismo ali, um componente, eu vou procurar um componente em que vai mitigar esse problema, ou vai resolver esse problema. Só que ele não tem esse conhecimento. Para ele acha que tem que arrancar a árvore, tem que suprimir a árvore. Então, nesse caso, a prefeitura, ao invés de criar lei restringindo a nossa imagem do jardineiro, a própria prefeitura falar, não, procura o profissional que ele vai saber te orientar. Então é nessa parceria que está faltando. É esta parceria que está faltando entre o profissional e o poder público. Mas não tem podador que faz muito assim serviço errado só porque a população quer? Eu quero bonitinho, esteticamente legal. E aí tem podador que vai lá e faz de acordo com o município quer e não preza nessa educação ambiental. E aí acaba a árvore tendo as consequências até para a própria sobrevivência dela. Então, mas essa que é uma questão continua voltando na questão da parceria. Educa. Não, mas continua voltando na questão da parceria. O outro não educa. Porque quando a própria prefeitura passa a dar respaldo, a não subestimar a nossa atuação e passa a dar mais autonomia pra gente, ele em vez quando ele faz isso, dá mais autonomia pra gente e dá mais respaldo pro profissional, ele acaba puxando a gente, tirando a gente do relativismo e puxando a gente pra ética, puxando a gente pro direcionamento ético da profissão. Então, e a ética também é um fator intrínseco, eu posso seguir ou não, mas ela é um fator, né, que é do ser, e ela é gratificante, porque ela edifica a pessoa no caminho do bem. Então, eu não vou fazer aquilo porque estão me pagando, eu tenho que fazer o que é certo a ser feito, nem que se eu perder o serviço, porque eu não vou perder o serviço. Até porque se eu perder, eu fizer e não receber, eu vou deixar de fazer o serviço errado e fazer o serviço certo. Entendi. Deixa eu te perguntar, você conhece o Córrego Piedadinha? Conheço, inclusive, dentro da academia a gente propôs, na época os professores propôs uma revitalização, né? Uma revitalização urbanística para o uso da área. Aqui do córrego? Do córrego, dentro das faculdades vocês Quanto podem tempo procurar. Atrás? Assim, você tem que procurar nas biografias, né, dentro das universidades da arquitetura, que deve ter até algum trabalho acadêmico da pessoa que fez uma revitalização urbana. Inclusive, tipo assim, respeitando a topografia, respeitando a questão do meio ambiente,
respeitando a questão da fauna, córrego. tal, respeitando, porque foi proposto, eu já vi um trabalho que foi proposto dentro do córrego Piedade, no entorno dele em volta ali. É o Piedadinha, porque tem dois, o Piedade e o Piedadinha. Além da calçada da calçada pavimentada, ela se estende para dentro, respeitando as árvores, respeitando com palafita, porque aí você não interfere no solo, você não interfere no transitar dos animais e você consegue fazer uso daquela área urbana, né? Transitar. A fita seria aquelas Entendeu? Entendeu? Então você consegue valorizar a área e ainda puxar as pessoas para uma consciência ecológica. E você conhece o trabalho que a professora faz com a revitalização do córrego? O que você achou quando você ficou sabendo? Se você conhece? Porque tem algumas imagens aqui que mostram como era antes e o que a prefeitura fez. A obra que foi feita lá foi em Gabião. Ó, Não sei Era se você assim. conhece o Gabião. era bem sujo, com poucas árvores, poucas... E agora que eles fizeram uma Condição. drenagem em Gabião para conter a erosão, né? Fez o plantio, toda essa área de espécies nativas. Então, hoje é outra realidade, em 3 quarteirões. Hoje tá coisa mais linda, bem cuidada. Gabião, Precisa- aquelas pedras amarradas. E essa ação de vocês é muito importante até para o sentido de preservação, porque é muito comum, não só na nossa cidade, mas na área urbana, você vê a canalização de um rio. Eles acimentam Sim. tudo o rio para o rio Sim. ir embora. E quer ver um outro fator, a pessoa, o gestor, ele vê uma área assim de preservação, às vezes ele vai lá e ele corre e faz uma rua, um leito carroçável, porque se tem um leito carroçável pode construir, entendeu? Se tem um leito carroçável pode construir, entendeu? Porque já se torna área urbana. Então tem que se ter. Mais uma Quer vez. ver um outro fator no Córrego Piedade que eu acredito que não deveria ocorrer, é a questão da favela Marte. Que ela está numa área ali próxima e é uma área ecologicamente frágil, então devia-se evitar o urbanismo ali naquela região. Mais uma vez a falta de planejamento urbano? Seria? Não, o que envolve isso aí eu acho que é uma questão de política. É porque tem uma em si. metragem que você pode passar a ter loteamento nas margens de córrego. Tem que deixar a mata Sim, ciliar. mas tem que mesmo respeitando a questão da área da mata ciliar, eu acredito que ali pode ser que tenha nascentes ali, então teria que ser evitado. Teria que ter, porque se você for ver, dentro, como eu disse, dentro do perímetro urbano, existe vazios urbanos dentro da área urbana, principalmente próximos à área central, que poderia fazer ali uma área de interesse social e pegar esse pessoal e tirar dali, entendeu? Mas convenhou deixar eles ali mesmo, fazer uma revitalização urbana ali, né? Então então é isso. Não, eu tô achando bacana. A ação de vocês aí é uma ação que impede ações urbanísticas nessa área que é frágil, que é ecologicamente frágil, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Aqui, né, tem um ponto ali que o asfalto vive cedendo. Sim, né? era bem aqui, ó. Porque da erosão, né, e uma área de ravina, desce muita água ali por causa da própria impermeabilização, né, da área urbana, e a água fica superficial e ela desce com muita rapidez ali e acaba erosando o solo e causando todo esse transtorno. E esse impacto, né, que chega a ser um impacto. Então, pelo histórico de planejamento urbano aqui em São José do Rio Preto, e assim, essas inúmeras gestões políticas ao longo do crescimento dessa cidade, você acredita que você conseguiu, e que você pode conseguir mudanças assim, significativas na qualidade ambiental, climática, assim, através do cuidado das nossas árvores? Sim, eu acredito, mas não eu sozinho ou uma instituição, que seja uma associação, ou que seja, né? Tem que ter parcerias, né? Parcerias com a prefeitura, parceria com entidades educacionais, né? O ano passado eu
eu participei do sétimo abraço, acho que foi sétimo ou nono, eu não me recordo, abraço da árvore do São Marcos. Porque ali tem um projeto, né, no imenso vazio urbano, que eu já, como eu disse, que tem muitos, né, e ali é considerado uma área institucional, só que não tem nada. E aí eles querem fazer um melhoramento ali e não conseguem. Né? Então esse abraço da árvore, eles fizeram um tombamento histórico de uma árvore que você não pode mexer, que é uma figueira que tem lá, acredito, acho que é uma figueira que tem lá. E eles, passa ano, entra ano, eles fazem esse para ver se tem uma conscientização e não consegue. Eles têm um projeto tudo, mas não consegue executar, né? E acredita-se que precisa ter uma visão. E isso seria um fator importante, porque quando se fala assim, cita muita exemplos lá fora. Só que nem uma cidade não quer se propor a fazer um Central Park, né? Fazer que ali seria um espaço propício para você fazer um parque urbano, uma floresta. Então ali seria um lugar ideal para se você ter esse conceito de floresta urbana. E não tem, entendeu? E aí eles ficam com foco na frente da casa das pessoas. Sim. Entendeu? É isso que eu tava pensando. Entendeu? Então, se tivesse, pegar essas áreas que estão ociosas, que estão sem uso, que estão, e transformar essas áreas, né, em parques ecológicos. Os parques ecológicos já tem 2 em Rio Preto, mas vai fazer um parque urbano, fazer um... Dessas parcerias que eu achei legal, bacana, o senhor está colocando essa questão da parceria com a prefeitura, com a Secretaria do Meio Ambiente. O senhor, a Associação de Podadores, poderia apresentar projetos como esse, bacana, como o senhor está falando, né? Então, E às vezes, de repente, conseguir solucionar essa questão do conflito de ideias aí, e em outras situações que não seja só a calçada. Eu vou né? citar um exemplo que a gente já teve uma reunião com a Associação do Bairro lá São Marcos, né? A associação na época, eu estava bem ativo dentro da Associação dos Podadores de Árvore, e nós fomos conversar com a Associação do Bairro, justamente porque nós fomos participar dessa questão do abraço lá. Então a gente queria contribuir, nós jardineiros podadores da cidade queria contribuir. E a gente se deparou com uma questão assim, a gente se disponibilizou a nossa mão de obra e surgiu um problema. O que seria esse problema? O problema seria da questão da execução, estaria resolvido. A gente entraria com essa mão de obra na execução, né? Mas a questão fator pós-execução. Como que seria? Aí eles queriam que a gente se disponibilizasse do nosso tempo para ir lá aguar, para ir lá cuidar. E aí eu penso assim, e aí surgiu o problema, porque a gente não tinha tempo hábil para estar zelando, para estar cuidando. Então, só que dentro desse sentido a gente poderia buscar parcerias, vamos supor que nem com a academia, para buscar meios, né? Que nem hoje em dia se tem a tecnologia, existe a questão da irrigação automatizada. Né? De repente, imagine um gestor público que investe nisso, de repente ele pode fazer uma live falando, ó, eu vou estar aguando tal lugar, olha aqui, ó. Ele com o celular dele, ele aciona a automatização e água, vamos supor, uma área que foi reflorestada, ou uma praça que foi plantada muita árvore e aí foi se pensado, né, de repente poderia colocar uma cisterna lá para captar a água da chuva, ou mesmo a água da calçada, água para usos menos nobres, para estar irrigando essas plantas, e aí com o uso da automatização, com o uso olha o exemplo, com o uso da própria energia fotovoltaica. Então você não estaria nem gastando energia, quer dizer, você estaria pegando energia do sol para estar bombeando a água. Porque esse fator do cuidado, porque eles falaram assim, não, vocês podadores de árvore, a associação vai vir aqui, vão plantar 10 mil árvores, vamos supor. Mas e depois? Quem que vai regar essas árvores? Quem que vai cuidar? Então, cadê o uso da tecnologia, por favor? Cadê o uso das parcerias? Então,
Entendeu? Então, esse que é o caminho, eu São acredito. muitas ideias, acho que dá para fazer vários episódios. Sim, Os pais já estão aí. E assim, é legal a posição que vocês colocaram. Eu acredito que todo mundo, tanto o poder público como nós, como a escola, né, como vocês, estão pensando assim, no bem-estar da população, em salvar o planeta, pensando em melhorar a nossa qualidade de vida. E aí a gente pode marcar um outro episódio aí para falar mais. Porque tem muita ideia e eu fico contente de saber, né, que eu posso estar contribuindo. Claro. E a gente pode estar abordando distintos assuntos dentro dessa questão e podemos propor projetos. Temas, né? Podemos propor projetos. Quem sabe daqui surgir ideias, né? E essa iniciativa de repente fomenta um gestor público ou mesmo uma entidade a se filiar, a se juntar, né? Porque a sociedade civil organizada ela tem poder para isso. E a própria legislação hoje, ela fomenta isso. A questão da gestão da cidade, o plano diretor da cidade, ele fomenta isso. Ele fomenta a questão da participação popular para que a cidade se torne mais democrática. Porque hoje se tem um conceito, acredita assim, de que sozinho não se faz algo grande sozinho. Ninguém faz algo grande sozinho. Sempre tem que ter um conjunto de pessoas, né? Então tá certo. A gente agradece a sua presença aqui. A gente gostaria de chamar para outros podcasts, né? Para falar sobre temas mais diversos. Né? Você gostou de participar aqui desse podcast? Gostei demais. A gente deixou mais à vontade, vamos falar, expor, né, os problemas. Eu só peço assim, às vezes essa questão assim, a gente vem com uma questão emocional, às vezes um pouco ferida por causa dessas questões de subestimação da nossa categoria, a questão da banalização, né, que se tem, né, a respeito do jardineiro podador e até por conta dos mitos que aparecem, mas esses mitos vão caindo por terra, né? E a gente vai direcionando para a melhor prática, para um direcionamento de uma ética profissional. Esse que é o objetivo, né, de qualquer profissional, é ter uma conduta ética, né, e trabalhar da melhor forma possível, né, de uma forma que vai abranger o bem comum. Esperamos que vocês resolvam, tenham a parceria e consigam se expressar como se expressou aqui, né, no nosso podcast, conseguiu falar um pouquinho do sentimento de vocês aí em relação a essas novas mudanças aí e que vão acontecer cada vez mais bruscas, porque nós estamos numa situação muito triste do nosso planeta, né? E a Giovana, a sua participação, né? Tem um presentinho, Milzinho. Obrigado. Eu vou guardar com carinho. Muito obrigada, a gente quer agradecer. Obrigado. A gente agradece vocês por terem assistido. Um beijo e tchau.